Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 17 de março de 2026. Quarta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel 47, 1 de setembro de 12. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: "Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 45. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 5, 1-16. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado. Não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda?"
O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A visão de Ezequiel nasce no contexto dramático do exílio babilônico, quando Jerusalém estava destruída, o templo arrasado e o povo vivia o trauma político e religioso da perda da terra e da identidade. Geograficamente, o profeta contempla um templo ideal, situado simbolicamente em Jerusalém, de onde brota uma água impossível segundo a lógica natural, pois nasce do lugar mais improvável, o santuário. Num contexto social marcado pela desolação e pela sensação de abandono de Deus, essa água que cresce progressivamente expressa a convicção de que a vida não depende do poder imperial nem da estabilidade política, mas da presença restauradora do Senhor. Cultural e religiosamente, a imagem dialoga com a tradição bíblica que associa a água à criação e à bênção, e com o imaginário do Oriente Próximo, no qual rios significavam fertilidade e sobrevivência. Teologicamente, o texto proclama que Deus não está preso às ruínas do passado. Do espaço sagrado ferido jorra uma vida que cura até o mar salgado, símbolo do caos e da morte. Na liturgia atual, essa leitura convida a Igreja a reconhecer-se como lugar de onde deve brotar vida para além de seus muros, e pastoralmente desafia comunidades a serem fontes que regeneram realidades marcadas pela aridez humana, social e espiritual. O Salmo 45 ecoa essa mesma confiança em meio às instabilidades históricas. Provavelmente composto num contexto de ameaça à cidade de Jerusalém, ele expressa a fé de um povo pequeno cercado por forças maiores, politicamente frágeis diante de inimigos e catástrofes naturais. A cidade de Deus, sustentada por um rio que alegra, não é forte por suas muralhas, mas porque Deus habita em seu meio. Socialmente, o Salmo oferece consolo a uma comunidade que experimenta medo e insegurança. Religiosamente, reafirma que a verdadeira segurança não está nas alianças humanas, mas na fidelidade do Senhor. Na liturgia, esse salmo atualiza a certeza de que Deus permanece presente mesmo quando a terra estremece, e pastoralmente sustenta a esperança de comunidades que enfrentam crises, lembrando que a fé não elimina o conflito, mas oferece um refúgio interior capaz de gerar resistência e alegria. O Evangelho de João situa Jesus em Jerusalém, perto da piscina de Betesda, espaço urbano marcado pela exclusão social. Ali se acumulavam doentes crônicos, pessoas sem acesso a redes de cuidado. Num contexto cultural em que a doença era muitas vezes associada ao pecado ou à marginalização religiosa. Politicamente, Jerusalém vivia sob domínio romano e sob rígido controle religioso. Socialmente, o sábado, sinal de identidade judaica, tornará-se também instrumento de vigilância e exclusão. Jesus rompe essa lógica ao dirigir-se diretamente a um homem paralisado há 38 anos, revelando um Deus que não espera a perfeição do sistema para agir. Teologicamente, o Evangelho apresenta Jesus como a verdadeira fonte de vida, superior à água milagrosa e às mediações ritualizadas. A cura em dia de sábado desloca o centro da lei para a vida humana, revelando que a fidelidade a Deus se expressa na libertação concreta do sofrimento. Na liturgia atual, esse texto convoca a Igreja a discernir se suas práticas promovem vida ou apenas preservam estruturas, e pastoralmente chama a proximidade com os que estão deitados à beira da piscina, esquecidos, cansados de esperar por uma chance que nunca chega. Irmãos e irmãs, as leituras convergem para uma imagem forte e atual. Deus faz brotar vida onde tudo parece estagnado. A água que sai do templo em Ezequiel,
O rio que alegra a cidade no Salmo e a palavra de Jesus que levanta o paralítico revelam o mesmo movimento divino que atravessa a história e alcança o hoje. À luz da campanha da Fraternidade 2026, somos chamados a reconhecer que a fé não pode permanecer represada em espaços fechados, mas deve correr como o rio que cura feridas sociais, ambientais e humanas. Celebrar a liturgia é deixar-se alcançar por essa água viva e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de ser igreja que levanta os caídos, questiona sistemas que excluem e transforma a fé em gesto concreto de fraternidade e cuidado com a vida. Oremos. Senhor Deus da vida, Tu fazes brotar água do chão seco e transformas ruínas em nascente. Quando nossos templos parecem vazios e nossos corações cansados, Tua graça corre silenciosa, até alcançar os lugares mais salgados da existência. Jesus, água viva do Pai, Tu passas pelas margens onde jazem os esquecidos e não perguntas pelas regras antes de tocar a dor. Com Tua palavra levantas corpos e histórias, ensinas-nos que o sábado é para a vida e que amar é mais sagrado do que vigiar. Espírito Santo, rio que cresce sem cessar, alarga nossas margens estreitas, faz-nos árvores que dão frutos em todo o tempo, e folhas que se tornam remédio. Que a Tua água nos atravesse e nos envie como fonte de esperança, para que onde chegarmos haja vida em abundância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.